Fala galera, está começando o projeto de podcast que a gente está fazendo no Projeto Amar. É um projeto que a gente vai começar, vai ter vários temas, a gente vai tratar alguns temas relevantes para a igreja no dia de hoje, a gente vai tratar algumas coisas muito interessantes. E para começar esse projeto a gente está aqui com os pastores Fernando, Kátia, pastora Iris, minha esposa, e aproveitar esse mês de junho para falar do mês de casais. É o mês dos namorados, é o mês do amor. O Fernando e a Kátia, que são os pastores que cuidam dos casais no Projeto Amar, que cuidam da área dos casais no Projeto Amar, e eles que estão organizando, estão na organização do encontro de casais, que vai acontecer agora sábado, dia 17. O local já foi revelado, para quem vai participar do encontro já sabe onde vai estar o encontro de casais, né? E eu vou começar apresentando cada um. Fernando. Muito boa tarde, boa noite, eu não sei o que eu falo, boa tarde, boa noite, bom dia. O que mais? Agora eu fiquei constrangido agora. O Fernando. Corta. Dá pra cortar? Não dá pra cortar? Não dá. O Fernando que já foi vendedor, palestrante e agora ele é empresário e pastor, dono da Equibalo Books. Patrocínio já da Equibalo Books. Boa. Você que precisa comprar um livro. Os melhores títulos estão aqui na Equibalo Books. Entre em contato com o pastor Fernando, tá certo? E a pastora Kátia. Então, me chamaram de enfermeira, raizeira e pastora. Nossa, tá só na pauta, você não precisava ter falado. Precisava se expor assim, né? Precisava se expor. Então, mas já que tá na pauta, a gente só vai falar o que tá na pauta. Meu nome é Kátia, sou esposa do Fernando. Isso aí, é um privilégio pra gente poder participar desse projeto, né? Algo que tá nascendo, né? Tá germinando, mas já vai dar fruto e é muito legal. Tá muito bacana, a gente agradece a oportunidade. Nós estamos cuidando dos casais, assim como o Diomedes disse, né? E do Projeto Amar. E agora com a galera do encontro, né? Estamos numa contagem regressiva aí. E o pessoal está muito ansioso. Tem muita coisa nova, muita novidade para esse ano. Cada ano é uma coisa diferente. A pastora Kátia, que fica quebrando os nariz. Vez ou outra você vai ver no Instagram dela uns bifes que ela corta. Acho que ela parou de fazer isso. Eu acho que eu pedi, porque ficava vendo aqueles bifes cortados de nariz. Sensível. Pastora Iris Fernanda, empresária também, mãe dos meus 2 lindos filhos. E você que precisa comprar uma lingerie para esse encontro de casais, ainda dá tempo essa semana. Procura a pastora aqui para consultoria da lingerie, tá certo? O homem também pode procurar, não tem problema nenhum. Deve fazer uma surpresa para a esposa e arrasar os corações aí, ó. Isso aí. Fernando, Kátia, a gente veio aqui para falar um pouquinho desse encontro de casais, né? Vamos começar falando desse encontro de casais, a organização, como é que está a expectativa de vocês para isso, como é que foi esse tempo. Já é o 3º encontro de casais que eu vou participar do Projeto Amar e sempre é um dos melhores eventos do ano, assim, pra gente que é casado, é um dos melhores eventos. Como é que tá a expectativa de vocês? Como é que tá a organização disso? Como é que tá as coisas? É interessante que quando nós chegamos, vou contar um pouco de quando nós chegamos aqui no Projeto Amar, né? Nós viemos de São José do Rio Preto e aí lá nós cuidávamos de crianças. Durante 7 anos nós trabalhamos no Ministério Infantil lá. E foi muito, muito interessante. E nesse período, acho que Deus já foi preparando, porque ao longo do tempo, a gente começou a ser inseridos em encontros, né? E aí nós aprendemos a fazer encontro de casal diferente. Então, quando nós chegamos aqui, fluiu natural, né? A galera já tinha os encontros, jantares, né? Mas não era na dinâmica que a gente conseguiu implementar, no sentido de dormir em hotel, a galera ter um tempo realmente, né, disponível, porque o projeto ele tem essa característica de deixar tudo assim muito, muito leve, muito descontraído, muito bacana, muito relacional, né, muito relacionamento. E prezam muito essa questão do casamento, né, da família, né? Então, a ideia do hotel, o que nós aprendemos lá atrás, mesmo estando em Ministério Infantil, nos ajudou muito, cara, quando a gente chegou e implementou a ideia. Não é só um jantar, não é só um momento ali, 2, 3 horas e acabou, né? A gente conseguiu implementar um hotel e aí, assim, dentro da nossa cidade não tem muitas opções, né? A gente ficou oscilando entre 1, 2 ou 3 no máximo, mas foi algo muito novo que a gente conseguiu implementar, o jantar e a hospedagem no hotel. Aí a gente fez um pacotão. E aí a galera, e cada ano que passa, está aumentando ainda mais o número de inscritos. No início era 20 casais, né?
No ano seguinte, Já tá no 30, quarto ano. 40, e aí nós estamos... Eu ia perguntar isso agora. É o quarto ano que acontece Quarto desse ano. jeito. A gente Esse fez formato. 2 anos foi jantar, que a gente também mudou um pouquinho, né, o padrão. A gente não faz aquele jantar mais com mesa de 4 casais, né, tampão, não. A gente faz uma coisa mais íntima mesmo, né, pro casal. E é o quarto ano que a gente consegue fazer nesse formato de hotel, que é bem legal, bem E a diferente. organização disso, Fernando? Como é que isso dá um trabalho, né? Dá trabalho. Não dá para fazer sozinho, a verdade é essa. Não dá para fazer sozinho. Precisa sempre de gente Esse ano tem uma para equipe nos um pouco ajudar. maior, né? Tem. Já, nós aumentamos. Né? No início, nós começamos a desenvolver o jantar, né? E aí nós chamamos a Laís e o Thiago para nos ajudar na época. E eles nos ajudou durante dois encontros seguidos. Já no terceiro, acho que no terceiro ou no quarto, ela estava grávida, engravidou. Foi o Gustavo e a Camila. no passado, Aí né? o Gustavo e a Camila veio para substituir o Thiago e a Laís, que foi muito legal também. E esse ano, com a volta do Thiago e a Laís, né, a Alice já com 1 ano e tal, o Thiago voltando às atividades, né? Voltando às atividades. As atividades, né? Todas as atividades, né? atividades. A gente trouxe aí o Marco e a Ana para nos ajudar, porque o número de casais aumentou. Dobrou. Você tá com 100? Nós somos 47. 47. Na verdade, nós seguramos, porque não tem mais A gente projetou para 40 casais, porque a gente não tem na cidade espaço. a estrutura, né? Não tem, mas não deu. A gente chegou nos 47 e estamos aí na fé que vai dar tudo certo. Cara, eu acho interessante, porque eu tinha um preconceito com encontro de casais, da forma que era feito. A primeira vez que vocês chamaram, eu falei, não vou participar. Esse negócio de casais. É uma preguiça. Preguiça, a gente tem preguiça disso. É muita pregação. Não, cara, deixa eu contar uma história pra vocês. A gente morava em Santa Catarina e chamaram a gente para participar do encontro de casais desses aí. Não vou falar o nome do evento para não expor ninguém, mas é um evento que você fica, eu sou o Diomedes da Iris. E a Iris ficava, eu sou a Iris do Diomedes. É esse tipo de evento que vocês estão cansados de saber o que é. E, cara, pagamos lá a inscrição, ia ter jantar, ia ter um monte de coisa. E cara, o cara deu a primeira, não sei se foi a primeira noite que foi, né? A gente participou de uma noite, né? Iam ser, acho que 3 finais de semana, alguma coisa assim, para falar de casal. No segundo final de semana, o pastor nos chamou e falou, cara, seguinte, o casal que veio aqui dar o treinamento, o marido quebrou a casa toda, bateu na mulher e eles foram embora da cidade. Eles foram embora da cidade. E eles iam ministrar no encontro. Não, eles ministraram a primeira noite, fizeram a gente calar, olha no olho da sua amada, não sei o que e tal. Então eu falei, cara, eu não vou participar disso e tudo mais. Então já no primeiro ano foi o Jotinho que pregou. Fez O primeiro que você participou foi do Jotinho. Nossa, cara, foi um negócio muito doido, porque eu dei tanta risada. A nossa cabeça em relação a isso. Foi descontraído, foi gostoso o jantar depois, o café da manhã no outro dia, a gente ficou lá quase até 11 horas da manhã no outro dia. Aí vira vários eventos em um só, né? Foi muito legal. Cara, e assim, a ideia do encontro de casais, só para vocês entenderem um pouco, a ideia do encontro de casais, né, no Projeto Amar não é só um jantar, apesar que tem muitas igrejas que fazem e é super positivo isso, mas a ideia não é só um jantar. O hotel ele é aberto sábado, depois do almoço, não é isso? Às 2 horas. Às 2 horas o casal já pode chegar e é um local que foi preparado para isso. O quarto é preparado para isso. Vai ter lá um mimo, vai ter lá uma preparação daquele local. E não é só isso, a gente está orando para que os casais que vão participar desse evento, que haja restauração de algumas coisas e tudo mais. E assim, qual que é a dica de vocês para quem está indo para esse negócio, para aproveitar esse tempo que além do que já é para fazer no quarto, que a gente não precisa ficar aqui falando. Mas o que vocês pensam? O que vocês dão dica para esse tempo que o casal vai passar lá? A ideia é sempre gerar expectativa, na verdade, né? Então a gente fica soltando algumas coisas. A princípio, aonde vai ser, qual vai ser o hotel, né? Depois onde vai ser o jantar, o que tem no quarto também sempre é uma surpresa. A gente tenta gerar essa expectativa, o que vai ter no quarto para surpreender, né? E Só não traga ela tá cochichando aqui, acho que não vai sair. Não sei. mas assim. Mas
E é impressionante assim, tem gente que chega 2 horas, o check-in é 2 horas. 10 para as 2. 10 para as 2 a gente vê os carros chegando, encostando já. Porque não quer perder 1 minuto. Já despachou filho para casa da mãe, da sogra, do tio, arrumou vizinho. E já 2 horas está chegando. Sendo que o jantar normalmente é a partir das 7, 7:30 da noite. Então a galera vai ter um tempo para ficar. Das 2 até as 7 conversando. Esse tempo é livre, e esse tempo é verdade, livre, né? Não tem um roteiro, é livre. O casal faz o que quiser. Então, é muito bom por conta disso. E o jantar sempre é um atrativo, porque a gente acaba revelando muito próximo, né? O que vai ser, o que vai ter de comida, de bebida. A pessoa que vem trazer uma palavra, ministração também. Que ainda é segredo. Ainda é segredo, nós não revelamos ainda, né? Então, a gente gera essa expectativa neles e eu acredito que eles também, né? E a gente tem várias histórias, depois nós vamos contar já a história de alguns casais, o que eles fazem e quantas vezes já frequentaram esse tipo de lugar, né? Considerando hotel. E o que influencia na vida deles, a partir desse encontro, na verdade. Eu acho que a dica é ir de coração aberto, sabe? É ir pronto mesmo para viver um momento a dois, que a gente sabe, principalmente casais que têm filhos, vocês têm filhos pequenos, e a gente sabe a dificuldade. Nós, que nem eu e o Fernando, a gente passou por isso, nossos filhos estão grandes, e a gente sabe que às vezes é o único tempo que eles vão ter junto. A gente tem casal que eles esperam ansiosamente o encontro, porque é o único momento que eles vão ter de desligar, sabe? O que eu acho interessante é que tiveram alguns casais, acho que foram até vocês que compartilharam isso, né? Que chegaram a confessar que, poxa, nunca tivemos um momento desse de ir para um hotel legal, um lugar só pra gente E às vezes a pergunta que eu fiz agora foi justamente por isso, porque a pessoa entra lá e fala, e aí, eu faço o quê? Tem uma cama, tem uma TV, nós mandamos cortar o Netflix, não vai ter Netflix. Nem VTV, não pode levar. Não pode levar, não adianta levar seu IPTV. Nem videogame. Meu Deus. Videogame. Por favor, tá? Então é o seguinte, tem lá, é um quarto, é um lugar preparado para você, aquele ambiente foi preparado para que vocês tenham tempo de conversar, de trocar uma ideia, de ter ali aquele tempo que faz tempo que às vezes com o filho, com a rotina do dia a dia. Se divertir junto, né? Sim, e é exatamente isso, né? Inclusive todo ano tem um casal novo que nunca dormiu no hotel. Parece que não, porque pra gente, você que viaja, né? Eu também, a gente viaja, vai para alguns lugares, a grande maioria vai para algum lugar passear, tá sempre dormindo uma vez por ano ou 2 vezes no ano, mas tem casais, por exemplo, que a gente gera uma oportunidade da vida, né? Para eles participarem. Teve gente que falou assim, não sei o que eu levo pro hotel. O que eu levo? São perguntas assim, o que eu levo? Levo toalha? Não foi? Para você várias vezes. Roupa de cama. Então a gente para e pensa assim, nunca teve uma oportunidade dessa, né? De sei lá, de privacidade, de intimidade, de diferente, né? De falar, eu e meu marido, né? Agora a gente vai ter um tempo nosso. E tudo preparado, é tudo muito preparado para eles. E o mais legal, assim, do encontro é que tem muita gente que já participou de outros encontros. E aí a gente fala, vá com expectativa, porque todo ano é diferente. Sim. Diferente. Cara, conta um pouquinho pra gente agora, se foi a introdução, cara, encontro de casais. Você talvez vai estar assistindo isso aí no YouTube, até mesmo aí no encontro, porque não vai dar tempo entre uma namorada e outra aí, você coloca o podcast pra assistir e lembrar disso aí. Seguinte, cara, conta pra gente assim, vocês dois, como é que foi a história de vocês, como é que vocês se encontraram na vida, como é que vocês chegaram, como é que foi a história de vocês, como é que vocês chegaram no Projeto Amar, como é que vocês se tornaram conselheiros de casais, como é que foi, como é que se deu isso? Começa aí, Você quer que a gente conta como a gente se conheceu? Isso, mulher sempre tem a memória muito mais aguçada, então vou deixar com você aí. Eu vou perder detalhes. Falaram pra ele que tinha uma moça muito linda trabalhando no caixa do Pessoto. E ele veio, aí ele veio lá de Jales pra me conhecer. Mentira, não foi nada disso. Eu trabalhava no caixa do supermercado com 19 anos, eu conheci o Fernando, tinha 19 anos. E ele vinha trabalhar de repositor com uma empresa. Então, assim, ele vinha para abastecer as gôndolas ali, né, do mercado. E ele era muito bonito. Ele né? Não, Vamos arrumar isso aí. E aí ele chegou. Não, é lindo. Ele chegou no mercado, né, 2 metros de altura, forte, carequinha. Era o tchutchuco, né? Por isso que eu chamo ele. Já revelou já o apelido.
Então, quando ele chegou no mercado, imagina, né? Na época a gente falava, né? Chegou carne nova, né? No pedaço. Chegou o tchutchuco, um tchutchuco que ficou tchutchuco. E ali eu conheci o Fernando. Então, ali a gente começou uma paquera, começou a conversar. Na época não tinha, né? A gente falava por orelhão, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Era cartão. Né? Era cartão, conversar. Ele vinha 2 vezes por semana pra cá, pra trabalhar, né? E aí a gente começamos a namorar, então a gente só se via de final de semana. Sim. A gente só falava por telefone todos os dias. E ele ficou 2 meses aqui só fazendo essa rota. Eu falo que acho que era só pra gente se conhecer mesmo, porque não era a rota dele. Provavelmente. E eu 2 meses, 3 meses depois eu saí do mercado, entendeu? Então assim, a gente acho que jamais ia se conhecer se tivesse em outros lugares. Então é a questão do propósito mesmo, né? Então a gente se conheceu, dali a gente começou a namorar, cada um seguiu mudou de trabalho, né? Nós não éramos convertidos, não frequentávamos nada. Vocês não eram convertidos ainda. Não, e assim, e é lógico que, sabendo da Kátia, né, em relação ao seu pai, né, ela sempre me alertou, meu pai é bravo, né, meu pai é bravo. Tanto é que teve um dia quando eu fui lá, na hora do almoço, acho que foi, né, fui lá na casa dela, parei a moto na frente, entrei e fiquei sentado na garagem, lá fora. Aí meu sogro saiu, abriu a porta, saiu, deu uma olhada assim, mas nem me cumprimentou, ele deu uma olhada, e aí eu vi ele perguntando pra ela lá dentro, quem que é esse cara que tá aí fora? Não foi isso? Eu era caçula, eu sou caçula, né, gente? Então, imagina. E aí eu sabia que ele era muito bravo, né? E aí demorou um tempo até pra gente... Acho que foi uns 6 meses, demorou. assim, pra ele aceitar o namoro. Pro Fernando poder vir em casa. Você já tinha 19 anos, isso. Como era bravo mesmo. E assim, sem base cristã nenhuma. Eu tinha 20, 21 já quase, né? E nessa época meu pai morava no sítio, né? Meu pai e minha mãe, né? Tinha uma chácara lá em Jales. E aí até que depois que conheci meu sogro, eu convidei ele para ir lá no sítio do meu pai e da minha mãe. Aí ele ficou muito feliz, porque meu sogro sempre gostou muito de sítio, de rio, de mato, de bicho. E as famílias foram se conhecendo. E aí ele viu meu pai, né? Viu assim, a humildade, meu pai, minha mãe, e eu, viu da onde que eu vim, eu sou filho caçula também, o último. Então foi o último a sair de casa, então aí ele começou a conhecer os meus irmãos, falou, parece que esse rapaz é bom. São 6, viu, gente? Eles são em 7 irmãos. Parece que esse rapaz é bom. Então aí ele foi dando confiança, né? E aí virou uma coisa só. Virou uma coisa só. Nós namoramos 4 anos. 4 anos de namoro. E casaram em? 2004. 2004. A Laura nasceu em 2006. Né? Aí no final, um pouco antes da gente casar, a gente começou a frequentar a primeira igreja batista aqui, que a gente foi. E a gente ia às vezes na Batista de Jales. Então a gente casou, foi um pastor que fez o nosso casamento, mas a gente estava começando ainda, né? Tanto que ele teve que fazer o nosso casamento numa chácara, porque ele não podia fazer na igreja, né? Porque a gente não era da igreja, a gente só estava indo. E a gente, assim, na verdade, eu acho que a gente, naquela época, se rendeu, porque a gente precisava de alguém para casar a gente. Porque como que eu vou casar? Não ia em lugar nenhum, né? Então a gente começou a ir numa igreja, mas a partir dali começou o nosso processo, né? De conversão mesmo. Naquele ano, no final do ano, eu me batizei, eu e minha mãe, a gente batizou junto, e o Fernando não, o Fernandão ficou. O Fernando ficou. E aí a gente começou a frequentar uma igreja aqui. A gente frequentou ela até julho de 2006, mais ou menos, 2 anos. A gente ficou frequentando, mas assim, só indo, aprendendo um pouquinho, né? Na verdade, assim, a gente entende, né? Quem não é convertido, quem está no processo de conversão, né? Eu também estava nessa época, e a gente via o movimento, a igreja estava muito cheia, né? A igreja que a gente frequentava, e a galera assim, abraça o seu irmão, abraça o seu irmão do lado direita, você é bem-vindo aqui, eu te amo em Cristo Jesus, sabe aquela coisa? Meio que mecânica, né? E nada verdadeiro. Nada muito pessoal. Nada pessoal. E eu, assim, nesse processo, eu trabalhava em mercado, já tinha casado, tinha mudado para cá, né? E eu estava nos mercados trabalhando, era promotor de vendas. E muitas vezes, na segunda-feira, por exemplo, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, aquela pessoa que me abraçou no domingo à noite, falou que me amava, passava do meu lado e nem olhava na minha cara. E para quem não é convertido, isso é muito ruim, porque, puxa vida, eu estou vendo um crente dentro da igreja, né, com muito amor e tal, mas aí fora é uma outra história. Não, peraí, alguma coisa não está batendo. E aí isso foi me incomodando, né? Até que eu falei pra Kátia, olha, nessa igreja eu não quero mais. Não, mas nós precisamos ir. Não, a Laura estava pra nascer, nascer. Faltava um mês pra Laura nascer. Ele falou, não vou mais na igreja. Sim. Como assim? Agora, né? Eu falei, peraí, vamos procurar outra igreja então, né? Sim. Mas aí, assim, o obstetra da Kátia
ele, também presbítero de uma outra igreja, ele convidou ela, vem conhecer uma igreja menor, pequenininha, né? Talvez o Fernando goste, convida ele, que talvez ele goste. E foi quando nós fomos para uma igreja menor. Realmente, acho que 60 pessoas, né? 60 pessoas, uma igreja pequena, muito acolhedora, tradicional. E aí, assim, nós fomos muito acolhidos, né? Na semana mesmo, as pessoas já receberam a visita do pastor. Uma igreja menor, na verdade. Laura nasceu, aí teve o culto do bebê, uma proximidade, assim, incrível. Onde nós ficamos 3 anos ali. Essa foi a presbiteriana? Presbiteriana. De Jales. Daqui, já aqui. A gente casou e veio pra cá. Nós ficamos 3 anos aqui nela. E onde, ali eu fui diácono, né? Nós cuidamos de um conjunto de louvor, e a Kátia. Cantava, gente. A gente cantava. Olha aí. Ô, Boni, vamos assistir isso aqui. Mas nossa área é mais coral. Nós A gente somos cantava no coral, porque mistura ali no meio, né? É, mistura e vai embora. Pastor Flavinho, pastor do Projeto Amar, falou que ia montar um projeto de coral em Flavinho. Já temos as pessoas. Tá enrolando esse coral aí, cara. A gente cantava. Somos candidatos. Melhor não, a nossa voz mudou, né? Faz tempo. A gente tá velho. E depois disso nós fomos para Rio Preto, né? São José do Rio Preto, que era um grande sonho. Sair de uma cidade menor, né? Eu que vim de Dirce Reis, né? Uma vila. Da onde? Dirce Reis. Uma cidadezinha perto de Jales, ali, 25 quilômetros. Deve ter 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. É pra frente ali, né? Indo para São Francisco, aquela região de Palmeira do Oeste. Então, indo para São José do Rio Preto, que era o grande sonho. A gente veio de Dirce Reis, Jales, né, Fernandópolis. O sonho era São José do Rio Preto conquistar a nossa prosperidade financeira. Enfim, era o sonho, né? A gente ia passear lá sempre, né? E gostávamos muito de lá. E nós fomos, e lá nós ficamos 7 anos, né? Lá numa igreja batista. Só que conta a história do início da igreja, que é bem legal também. Você fala da Batista que não lá. tinha igreja, né? A gente foi pra lá numa cidade grande, a gente ficou meio perdido, porque a igreja que a gente ia aqui, a de São José do Rio Preto, a gente não se encaixou muito, não. E aí a gente descobriu que estava tendo tipo de uma célula numa casa, que era um ponto de pregação. E aí nós fomos conhecer. Né? Uns amigos nossos de Jales falaram, vai lá, é um rapaz de Jales que tá montando, nananã, e fomos. Chegamos lá, era uma casa, assim, e na sala da casa era um culto. Então tinha as cadeiras, tinha o data show, tinha o pessoalzinho do louvor, era só um violão e uma moça cantando. E ali estavam muitas pessoas dessa região, que tinham ido embora para Rio Preto, entendeu? Então eles estavam se encontrando ali. E a gente viu algumas pessoas conhecidas. E ali a gente ficou. Então a gente foi para lá e a gente viu a igreja nascer praticamente, né? Sim. Então dali a gente foi para um salão, e aí ali a gente começou a cuidar de criança, a gente foi se envolvendo bastante, né? Foi crescendo. E a gente ficou 7 anos em ministério infantil, né? Sim. E envolvido, sempre trabalhamos. A gente sempre, assim, gostou de trabalhar, sabe? De fazer, de servir. Então a gente cuidava, o ministério infantil, ele era nossa responsabilidade, mas a gente sempre estava envolvido em outras coisas, né? Então a gente começou a se envolver indiretamente com os encontros de casais. E ali a gente ficou 7 anos, né? E aí nós estamos falando de que ano isso? 2009. Foi o último ano que a gente estava lá. Não, 2009 a gente foi pra lá. A gente ficou lá até final de 2016. 2016. Sim. E aí foi nesse momento que vocês conheceram a pastora Crícia? Não, a Crícia, na verdade, a gente conheceu eles através da irmã da Crícia, da Karina. A Karina era minha amiga, que é a irmã dela que faleceu. Então, quando a Karina ficou doente em 2012, foi quando eu me aproximei da Crícia, porque eu conhecia a Crícia e o Flavinho da Karina falar, mas a gente não tinha contato com eles. Então, quando a Karina ficou doente, né, que tem toda uma história, ela foi para Rio Preto, no hospital que eu trabalhava, ela faleceu lá, né, junto lá comigo, e foi onde a gente começou uma proximidade com a Crícia e o Flavinho. Aí a gente já começou uma amizade, então, na verdade, estreitou em 2012, que na doença da Karina a gente se aproximou bastante. Então, quando vocês vieram para cá, quando vocês voltaram para Fernandópolis, vocês já conheciam? Já éramos amigos, Até porque eles tinham um projeto lá na igreja. Eles davam aula para o conjunto de louvor da igreja lá. Então, ele e o Vinícius, todo sábado eles iam para lá. Então, eles davam de manhã, eles davam aula de instrumentos lá. O Vinícius dava aula de bateria, o Flavinho dava aula de violão, de voz. E eles ensaiavam o pessoal da banda lá, do conjunto. Não, é conjunto de louvor. À tarde, então aí começou esse vínculo assim deles, né? O pastor da nossa igreja lá às vezes vinha ministrar aqui, né? A esposa dele vinha, então ficou essa. Depois no ano seguinte que a Karina faleceu, a Crícia
teve que operar, teve uma série de problemas de saúde, e aí foi estreitando mais, porque a igreja de lá deu bastante apoio para eles aqui. E aí foi. Então, quando a nossa vida caminhou pra gente ter que voltar pra cá, eu queria muito já vir pro projeto. Na minha cabeça, eu queria vir pro projeto. Duro foi convencer ele. O presbiteriano, diácono, ele quis voltar pra presbiteriano. Agora eu entendi. O cara do sítio lá de Dirce Reis, quando chega no Projeto Amar tocando rock and roll, bem baixinho, tranquilo, som agradabilíssimo, baixinho, né? Gente, foi difícil, hein? Difícil. Foi difícil. Na verdade, assim, quando nós voltamos, né, em 2016, que nós chegamos aqui de volta, aconteceu uma série de situações antes, né, inclusive a doença do pai da Kátia. A nossa volta pra cá foi assim, uma tragédia, né? A gente não voltou porque, vamos voltar. Não foi voltamos uma felizes. sucessão de voltou... tragédias, de percas, né? De pai, de mãe. Foi indo todo mundo embora assim muito rápido. Porque eu voltei, na verdade, porque meu pai tinha feito um tratamento de câncer no ano de 2015, estava bem. E aí em 2016 a doença voltou e a gente sabia que ele ia falecer. Então eu falei, não tem sentido meu pai morrendo lá e eu morando aqui. Eu falei, então a gente largou tudo lá e viemos pra cá. Nesse meio de tempo que a gente estava organizando para mudar para cá, na semana minha sogra faleceu, de repente. Na verdade sim, a gente estava já pesquisando casa para alugar, né? Já vendo casa, buscando, vendo o tamanho, valores, nós vamos sim. Nós vamos em 2017, a gente muda por conta da doença e por conta de estar próximo dos nossos pais que já estavam, né, com a idade envelhecendo, idade avançada. E aí no final de novembro de 2016, minha mãe teve um infarto. E aí ela foi um infarto assim, fulminante. Ela tinha problema de coração, já tinha dado alguns sustos, mas a gente não esperava a morte dela, né? Então, em novembro, quando ela faleceu, pra gente assim, foi uma resposta de Deus, né, vamos dizer assim. Tipo, vocês vão ficar aí até quando, Até quando, né? Ainda sobrou 3 ainda. Então, imediatamente, né? Nós viemos pra cá, no velório da minha mãe aqui, numa segunda-feira. Na segunda, na terça-feira, a gente já fechou com uma casa aqui em Fernandópolis, né? Pelo WhatsApp, tinha já na época, né? Era a casa de uma amiga minha. Uma casa da sua amiga. Na quarta a gente já veio aqui pra lavar a casa. Na volta do velório, do enterro, nós passamos aqui, lavamos a casa, fomos para Rio Preto, carregamos o caminhão. No sábado, nós descarregamos a mudança aqui. No início, meu pai tava fazendo quimioterapia já, e ruim, né? Ele não tava meu sogro bem. não ficou sabendo da morte da minha. Ele ficou sabendo, mas ele já não pôde nem ir, né? Não, ele tava... Ele já não pôde ir no velório. E assim, até então tava todo mundo bem, sabe? Tava tudo normal. Tava tudo... Passou um rolo compressor. Exatamente. E aí nós chegamos. O interessante é que quando nós voltamos para cá, né? Assim, a gente brinca, mas eu queria voltar para a presbiteriana. Ele não tinha conversa. Eu quero, não devia presbiteriana. Nós saímos. Tava assim, né? Não, tudo bem, sou submissa, vamos. Vamos para a presbiteriana. E aí nós fomos, a Laura já estava meio grandinha, né? O Davi também já tinha, quantos anos? 4? Davi tinha? Já tinha uns 4, 5 anos de idade, e aí nós chegamos na presbiteriana que não pode nem bater palma, né? Mas eu fiquei confortável, não podia bater palma. Tá tudo bem. Pode falar essas coisas, né? Tá tudo bem. Pode. Pode. A gente, só pra a gente, quando eu conheci a Fernanda era... Eu te entendo. Você também era? Você tá achando que esses pieces aí é de agora, da rebeldia adolescente? Foi isso. Não. A mãe dela até hoje, você vê a mãe dela na igreja, a mãe dela agora tá se libertando um pouco, ela até bate uma palma de vez em quando. Mas a gente, o pastor que celebrou o nosso casamento, aquele que teve aqui ano passado, o pastor Luiz Cláudio lá de Belo Horizonte, ele chegou para mim um dia e perguntou assim, vocês vão, qual que é a sua intenção com a menina? Eu falei, pastor, o pastor da igreja. Ele falou, pastor, é casar? Ele falou, bom, assim, então você vai casar? Não serve ficar em 2 igrejas. Você tem, ou ela vem para cá ou você vai para lá. Não tem essa de você vir em 2 locais. Lá, né? Só que isso aqui... Eu não ia para lá, né? Pensa numa menina difícil. Não, e também, ela era menor de idade na época. Nossa! É porque quando você cresce num ambiente, eu entendo, Fernanda, nessa questão, e quando você cresce num entendimento, assim, numa ideia de igreja, como funciona uma igreja, você é o que você acredita, você quer, né? Você quer seguir ali, é o que você aprendeu, né? E aí, ao decorrer dos anos que você vai aprendendo outras coisas, você fala, não, eu gosto, né, respeito
respeito muito a presbiteriana, a gente tem um amor muito grande, carinho muito grande nós também. pela Nós gostamos presbiteriana. mais. Só que hoje você tem um outro entendimento, tem uma outra visão do que você quer, né? Estando ali em comunidade. E outra também, porque assim, ela ia com a mãe dela lá, e eu tinha 17, ela tinha 15 quando nos conhecemos, e não ia rolar, ela ia ficar indo lá no meu bairro fazer. E aí, quando a gente casou, a gente ainda permaneceu um tempo na presbiteriana, até a gente ir para uma igreja Avivada. uma pentecostal, vamos dizer assim. Penteca, vai. Mas a gente permaneceu até uns 3, 4 meses depois do casamento. E não tem problema nenhum falar, é verdade, gente. É o tradicionalismo, toda essa questão aí. Mas assim, é muito importante também a gente falar, né? Foi um local que, assim, sempre nos recebeu e a gente tem carinho, assim, a gente tem contato com as pessoas de lá até hoje, que quando nos veem, eles abraçam a gente assim, com muito carinho, muito amor, então a gente não tem muito o que falar de lá. Na verdade é o seguinte, um dos motivos pelo qual nós não optamos pela presbiteriana na época, por conta das crianças. E foi uma conversa que o Flavinho teve com a gente. É muito claro, né? Porque nós éramos convertidos, nós já éramos... Nossa fé estabelecida já entendíamos, né, o que era e onde nós estávamos. O problema eram as crianças que estavam no processo de formação. A Laura estava entrando, estava com 12 anos, ela estava entrando na adolescência. Na adolescência. Então foi a conversa que o Flavinho teve com a gente, aí serve de conselho, assim, a gente sempre fala isso com casais, principalmente que tem filho. E a gente aconselha nesse sentido, né? Porque olha, se você tem filho e você já é convertido, já entende, já não vai praticar as velhas práticas, né? Para ser bem crente, para ser bem crente, olha para os seus filhos, porque os seus filhos estão no processo de formação. Então, se o seu filho não está feliz na tua igreja, na igreja que você vai, a prioridade tem que ser o seu filho. Procura um ambiente onde eles vão ficar bem, onde eles vão se sentir acolhidos, amados, vão fazer aquilo que eles gostam, com liberdade. E aí nós experimentamos o Projeto Amar. Aí nós saímos da presbiteriana, né? Nós fomos 2 vezes lá, né? Visitamos. Na verdade, isso aí foi quase uma facada no peito dele. Tipo assim, só tá pensando em você, né? Exatamente. A Laura dormia no culto, entendeu? A Laura amava a igreja, sempre gostou. Sempre gostou. E assim, era porque não tinha, né? Era uma igreja mais tradicional, de pessoas mais velhas, mais quietinha. É importante assim, a gente que teve na presbiteriana é uma igreja que preza muito o ensino, que preza muito a questão da Bíblia, da palavra, eles, escola dominical, eles são muito focados nisso, né? Mas tem essa questão que para quem é mais jovem é bem complicado. E aí nós optamos, né? Aí nós trouxemos a Laura e o Davi para o projeto e aí eles se encantaram, né? Se apaixonaram com a iluminação, o som, né? A galera, tinha bastante criança já também, né? As atividades durante a semana foram se envolvendo. Na época tinha o Cristo Jitsu, inclusive o Davi participou do Cristo Jitsu, né? Que era um projeto com crianças carentes, né? Que durante a semana, acho que 2 ou 3 vezes, os tatames eram estendidos lá no meio da igreja, então o Flavinho dava aula, o Vinícius dava aula, tinha alguns professores aqui, o próprio André, quem mais? Não lembro. Tinha uma galera. Enfim, tinha uma galera de professores que davam aula ali, né? Então atraía muito a molecada, as crianças, então... O Cauê, gente, o Cauê da nossa igreja, ele é do Cristo Jitsu. O Cauê é do Cristo Jitsu, né? Ele veio de lá. Então, era um muito projeto legal, bem legal esse projeto. Então, é o que foi que firmou ainda mais as crianças ali, a gente deixou. E fomos seguindo muito por eles, né? E é lógico, depois, né, tudo que a igreja proporciona, né, em relação a conhecimento, relacionamento. Mas a gente foi mesmo pro projeto, na verdade, que a gente firmou mesmo, foi lá para março de 2017. A gente ficou uns meses ainda meio brigando, né? É interessante que quando nós chegamos também, nós não, por mais que nós já servíamos lá na presbiteriana aqui, na Batista em Rio Preto, nós ficamos um tempo sem servir. A gente ficou 1 ano. 1 ano, pelo menos, né? No período, além das mortes, né, que chegaram, que nos magoou muito, me chateou demais, mas a questão de realmente entender onde Deus nos colocaria. Para onde Ele nos levaria. A princípio, a gente queria voltar para o Ministério Infantil, que é onde a gente estava a vida toda, né? Serviu muito, foram 7 anos. Então, mas no Projeto Amar já tinha o Ministério Infantil, que por sinal é muito bom. Sempre mas foi desde o início. Quando em junho de 2017, foi até umas 2 semanas antes do meu pai falecer, foi quando a gente fez o primeiro jantar. A Crícia me chamou e falou assim, eu preciso organizar um jantar de namorados. Você não me ajuda? E aí eu falei, ajuda. Aí eu falei, como é que vocês fazem?
Aí foi onde ela falou, a gente Era na faz na igreja. igreja, né? A gente aluga mesa, aluga tampão e faz ali, faz um... Aí eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos para um outro lugar. Falei, vamos mudar o lugar? Ela, então, mas vamos ver. Aí a gente começou a ir atrás de orçamento, foi quando a gente fez o primeiro jantar lá no Com Supremo. mesas individuais, Com né? mesas individuais, a hora Coisa que eu que falei pra nunca- ela, onde Supremo- foi a festa das redes o ano passado. Vocês Que era da foram? Márcia Peruco. Que era da irmã da Maristela, ali perto do shopping, agora não tem Na mais. Marginal. ali. Naquele negócio lá atrás. Sempre vai lá Ok. atrás. Aí eu falei, vamos fazer um formato diferente? Foi onde a gente trouxe a questão da mesa individual, né? E aí a gente organizou o jantar, teve até um casamento no jantar, foi bem legal. Foi. E beleza, e a gente continuou quietinho, né? E nós tínhamos falado pra ele, a gente falou assim, a gente precisa de um tempo, porque aí 15 dias depois meu pai faleceu. Então eu falei, eu preciso de um tempo, e eles assim, sempre nos respeitaram muito, Sim. né? Aí no começo de 2018, né? Lá pra abril, maio, mais ou menos, acho que foi, né? Que a gente começou a perceber que o projeto não tinha um Ministério de Casais, era o Flavinho e a Cris que cuidavam. E a gente começou a sentir falta, né? Porque a gente sabia o quanto é importante você ajudar as famílias da igreja, fortalecer, né? E não tinha. Eles tinham uma pegada muito legal com os jovens, mas para os casais, para as famílias ali não tinha, né? E aí a gente sentou com o Flavinho e com a Crícia e falou, olha, eu acho que a gente sentiu aqui no coração, a gente viu a necessidade da igreja a gente queria ver se a gente consegue fazer nascer um Ministério de Casais. Né? Eu falei, eu acho que a gente tá bem, eu tô pronta, né? E questão do luto do meu pai. E, tipo assim, um ano depois do meu pai eu perdi minha mãe, né? Então mal eu sabia também que daqui a pouquinho a minha mãe também já... Sua mãe tinha falecido. Não, ainda não. Minha mãe também ia dar tchau e sem avisar e tá tudo bem. Mas foi uma coisa que nasceu mesmo, né? Eu acho que nasceu no coração de Deus e no tempo certo ele entregou isso pra nós. E aí foi onde a gente falou com eles e eles ficaram muito contentes, né? E aí a gente veio com um monte de ideia. Então veio daí, então foi Veio. era o próximo tópico aqui pra gente poder conversar. Então foi daí que começou o cuidado com os casais. Aí a gente começou e assim, a gente se identificava muito, os casais se identificavam muito com a gente. Informalmente conversando. E a gente começou a perceber que muitos casais começaram a se aproximar de nós, né? E começava a compartilhar coisas, né? Compartilhar De coisas, relacionamento. E aí a gente, puxa, né, nós não éramos nada ali. A gente poderia ser, mas até então a gente era só um membro que estava ali, né? E aí foi quando nós nos manifestamos, né? Em relação a esse novo ministério. E o Flavinho aí nos inseriu, né? Junto com o conselho também, acho que já nesse período. Para que a gente fizesse parte do conselho da igreja, né? Tivesse junto, né? Aconselhando. Não tinha um conselho, não na tinha, verdade, era né? um grupo de... Porque assim, o projeto já passou por muitas coisas. Então assim, foi um grupo de amigos que sempre foi junto, que caminhava com o Flavinho e com a Cris. E a gente caminhava mais de longe, né? A gente estava lá em Rio Preto. Nem chamava de conselho. Não era conselho. Esse nome conselho, depois nós vamos tentar entender com o Flavinho quando ele for participar do podcast. Isso é outra Como é parte. que surgiu? Onde saiu? Mas a grande Era um verdade grupo- é sempre um grupo de amigos. Isso, um grupo de amigos que passaram estavam à perrengue frente, né? junto, É, que já, sabe, na alegria e na tristeza, era isso. que encabeçavam as atividades, igual acampamento, alguns eventos. Ó, quem que é? Fulano, ciclano, pode chamar e reunir a galera e eles vão fazer. E quando a gente Era sempre os veio, a mesmos. gente já caminhava com eles à distância, a gente já... Então a gente entrou no meio e assim a gente foi. E assim, o que a gente acha legal ali no projeto, debaixo da liderança do Flavinho e com a Cris, é que eles não te dão nada pra você fazer. Eles não mandam você fazer as coisas, entendeu? Eles sabiam que a gente tinha chegado, que a gente tinha uma carga, a gente tinha treinamento de liderança, a gente tinha tudo, mas ele nunca falou, eu quero que vocês façam isso. Entendeu? Ele deixa as pessoas muito à vontade. Então ele fala que não adianta ele impor, né, uma coisa se a pessoa não tem aquilo no coração. Então essa questão dos casais foi uma coisa natural. Não foi ele que chegou e falou, a minha igreja, né, nossa igreja não tem ministério de casais. Não, E por mais que tenha necessidade, né? Porque dentro da igreja tem necessidade em várias áreas. E às vezes chegam pessoas capacitadas, preparadas para exercer aquela função. Puxa vida, o Diomedes caiu como uma luva para tal função, estamos precisando. Só que mesmo estando precisando, ele não vai falar para você, você é o cara que faltava para encaixar aqui, não. Tanto que quando a gente falou... Se acontecer naturalmente, né? Quando a gente falou, ele até se emocionou, sabe? Que foi até legal quando a gente falou pra ele falou assim, poxa, não tô sozinho mais. Porque era só ele e a Cris que cuidavam dos casais, entendeu? E de todas as outras coisas, né? Então assim nasceu o Oficina de Casais. Oficina de Casais. Aí a gente achou o nome,
pensamos no nome, a gente falou assim, oficina, porque eu acho que o casamento ele sempre tem que ter uma manutenção, sempre tem alguma coisa que precisa ajustar, nunca tá bom, então é uma oficina de casais. E a gente não mudou mais o nome, né? Não. Ficou. Que legal. Ó, produção, a gente esqueceu de apresentar o Reginaldo. Aparece aí, cara. Dá as caras aqui, mano. Dá pra ver no tchauzinho. Reginaldo. Que é Reginaldo? Reginaldo, vulgo Juninho. Reginaldo, ele é o... Vermelho, ficou vermelho. Ele é... O reflexo Cara, das luzes. só pra vocês entenderem, esse projeto aqui nasceu no nosso coração já faz mais de 4 anos. Não, mais de uns 2 anos, né, Juninho? Ó, desde que vocês chegaram, eu escuto vocês falando, vocês Cara, querem a fazer gente esse vem falando podcast. disso faz tempo e a gente ficava, não, vamos arrumar equipamento e, cara, nós vamos fazer e a ideia é que isso dê certo. E quem foram os cobaias? Nossa. Esse Agora daqui tá pra na hora frente do vai patrocínio. melhorar muito, né? Então, tudo bem. Vai ter sim, em nome de Jesus, vai ter patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador, Vou além pegar. da Equinaldo Books Vou e pegar. da Osby Store, ainda tem a... Cara, esse patrocinador é de peso. Esse é o melhorzinho que tá tendo. É a Quitanda Nossa. Unifruti. Uau! Onde eu vou? Cara, ele mandou mensagem pra gente, muito bacana. Fabinho, um abraço. Lau, um abraço pra vocês. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Pra quem Ele tá mandou de mensagem dieta, pra todo quem não tá. constrangido, perguntando se a gente... Pô, se podia mandar um negócio pra gente ir comendo. Mano, valeu. Daqui uns dias eu creio que isso aqui a gente vai estar com patrocínio e a Unifruti vai estar com a gente aí, junto com os outros que... E você que nos próximos episódios nós vamos abrir, não deu tempo, a gente começou a produzir isso essa semana. E nos próximos a gente vai abrir para você da igreja, que tem sua empresa, que tem você que é profissional liberal, quer fazer aqui até um anúncio. Para os próprios irmãos da igreja vão assistir isso aqui e de repente precisa de alguma coisa, a gente tem de tudo. E tem o fundi de pobre, tá vendo? No leite condensado, ó. Um leite condenado. Não, bom demais. Ô, tá tudo certo, mano? Tá gravando, tá de boa? Tá morrendo de Eu orgulho acho que da eu precisava gente, tá? depois, né? Eu precisava depois me Fala a apresentar, verdade. porque eu fiquei... Deu uma travada, né? Deu Deu uma travada. Você quer falar de novo? Não, porque eu não me apresentei. Você tá ligado que isso vai continuar, né? Isso aqui Já vai foi, ter outro já de corte pra você foi. se apresentar. A gente pode falar assim, Mococa patrocina ou não pode? Não, isso aí não, é uma patrocinador, nossa. nós estamos pagando isso aí. Arroba Mococa. Aí, minha Pega o vontade. papel lá pra isso. Então, Fernando, Kátia, e assim, esse tempo todo que vocês estão cuidando de casais e imagino que vocês já tenham passado por alguns... Cara, geralmente quem cuida de casais, o perrengue nunca é durante o dia. Da meia-noite às 6. É isso, o perrengue é de madrugada, quando o pau tá quebrando, o pau tá caindo na folha, de noite e tudo mais. Tipo assim, 9 horas, 9h30, começa. Na verdade, sim. Por isso que tem o jargão aí que a galera já conhece, né? Até às 23. Nós temos um horário aqui na nossa casa que é até às 23 horas. Eu nem sei que hora que é agora tá cedo ainda, mas... 8 horas agora. Então, às 23 horas, Estamos né, é dentro o horário do que a gente horário. tenta encerrar. Porque a gente sabe da dinâmica do casal. Nós vivemos a vida como ela é, né? Hoje, há 2 anos, eu estou mais home office, vamos dizer assim, com a empresa, né? Mas eu viajei muito, né? Sempre viajei muito, a Kátia também sempre trabalhou muito fora e tal. E com a chegada das crianças, cara, a dificuldade do casal ter um momento a 2 é à noite. E aí, assim, imagina a gente tentando ter um momento a 2 e ainda tendo que atender pessoas, né, com problemas. Está chegando alguém aí. Acho que é a Laura. A Laura chegou. Do meio, perto do meio. Do meio, Juninho, do meio. É ela? É a Laura. É a Laura. Participação especial da Laura. Meu produtor é ótimo, ele passou na frente da câmera. Agora ele usou a outra. Agora essa Ai, ele é ótimo! Ótimo na desculpa. é isso aí, cara. E ótimo na desculpa e rápido. Pensa no... A Laura pode passar também, mas ninguém vai nem ver ela. Então você imagina, por exemplo, entra aqui, ó. Pode passar. Então você imagina um casal com 2 filhos, né? Que é a nossa situação. Eu viajando, trabalhando fora o dia todo, saindo de manhã, a Kátia também trabalha o dia todo. À noite é o tempo que a gente tem para conversar, para colocar as conversas em dias, né? E tem um momento de intimidade no nosso quarto, né?
E aí começou assim, a gente começou a atender pessoas à noite, que aí não tinha horário, porque o pau torava na casa deles lá, né? Tipo 10 horas da noite, a hora que eles teriam o momento deles, brigavam, e aí nos ligavam meia-noite, 1 hora da manhã. E a gente saía. Tá fazendo outra coisa. Tá fazendo outra coisa. Tá brigando. Então, quer dizer, eu até no início, né, surgiu com uma brincadeira, né? Às vezes tá nos encontros, no churrasco, nas festinhas, galera, 11 horas é o limite. 11 horas não dá mais. A partir das 11... Depois das 11, obrigado também, depois das 11 é fim de tá vendo? Então, assim, depois das 11 horas é o tempo que eu tenho com a minha esposa de fazer alguma coisa, de conversar com ela. Eu preciso desse tempo, né? Nós precisamos. Nós também somos de carne e osso. Então, a gente tem esse bordão. Mas, assim, nós atendemos casais de madrugada, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Cara, e assim, desse tempo todo, assim, o que geralmente tem sempre um, quando você pega um casal que tá brigando, outro casal que tá brigando, e quando você vai ver, geralmente tem ponto. Quais são os pontos, assim, que mais aparecem de confusão, assim, de briga, de desafio, na verdade, não é nem a questão só da briga, mas o que vocês acompanhando os casais hoje, vocês têm visto de desafio nos dias de hoje que os casais têm enfrentado? Falta de diálogo, falta de conversa mesmo, sabe? Entre os dois. Porque a gente fala, porque nós passamos isso muito tempo. A gente, por muito tempo da nossa vida, a gente conseguia tratar de tudo. De problema de filhos, de família, de igreja, de tudo. Quando o negócio era eu e ele, não tinha conversa. Virava uma briga e não tinha diálogo. Aí que a gente fazia? A gente ia sufocando. Aí a gente aprendeu que a gente precisa ter diálogo, a gente precisa conversar. E a nossa maior dificuldade hoje é assim, muitas vezes os dois lados não sabem o que o outro está sentindo, porque não fala. A gente tem achismo, né? Isso. Então fala assim, eu não vou falar porque eu quero evitar fadiga, eu não vou falar porque não vai adiantar. Então assim, é a falta de intimidade, é a falta de amizade. A gente sempre aconselha casal e fala, vocês têm que ser amigos, né? Vocês têm que ser Os amigos. melhores amigos. Vocês têm que ser confidentes. Igual você tem a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, o seu parceiro, a sua parceira, ele tem que ser o seu melhor amigo, né? A sua melhor amiga. Então, a maior dificuldade que a gente tem, né? Tipo assim, as mulheres que às vezes me procuram e o marido não pode saber que ela tá vindo me procurar porque ela já tá no limite, ela já não tem com quem falar. E também o marido às vezes fala, o Fernando fala assim, nem deixa ela ficar sabendo, porque vai dar uma confusão isso aí. Então na maioria das vezes os homens não abrem, né? A gente tem essa dificuldade de abrir, é natural do homem, a gente já tem essa dificuldade. Mas nós vamos permitir que as nossas esposas procurem. É importante o homem procurar, mas é mais importante a gente liberar a nossa esposa para que ela ache algum caminho para facilitar. Saudável, né? Um caminho saudável para facilitar o acesso. O acesso. Né, onde é a maior dificuldade, sem falar no... E assim, o relacionamento, né, a conversa entre o casal no sentido de amizade, de amigo, você aborda vários assuntos. Vamos falar de sexo, não preciso falar de sexo, mas eu falo com a minha amiga, com a minha parceira, com a minha companheira, né? Vamos falar de vida financeira, eu falo com ela também. Então o relacionamento, embaixo dele tem uma série de coisas que tá no pacote, né? Eu não posso falar só de sexo, não, tem que falar de relacionamento, aí vem sexo, relacionamento, aí vem vida financeira, relacionamento, aí vem espiritual. Tudo é relacionamento, começa no relacionamento. Eu vejo que isso já vem de uma criação antiga, vocês pegaram seus pais, os meus também eram assim, em que não havia muita conversa em relação ao relacionamento, né? E tudo que envolve a vida financeira, a vida conjugal. Então era tudo muito na adivinhação, né? O homem meio que adivinhava o que a mulher estava pensando, a mulher também era muito... funcionava, porque de certa maneira a sociedade era daquele jeito. Só que hoje eu concordo com vocês, eu acho que o que tem de dificuldade de conversar e às vezes colocar a situação que às vezes não aconteceu, não chegou no nível de briga. Mas o próprio homem disse abrir e falou, tô passando uma situação assim, complicada. O homem é mais difícil ainda. A relação financeira, ou algum problema que tenha passado no trabalho, ou não tenha passado. Enfim, essa abertura de falar com a própria esposa já não existe. Então, você vê que quando está acontecendo da esposa já vir procurar a Kátia para poder falar e para desabafar alguma coisa, é porque o homem já não está conseguindo
conversar com a própria esposa. Né? Às vezes nunca nem tiveram uma conversa. E a gente sempre fala, falta de diálogo, ela já gera um monte de falta de um monte de coisa. Entendeu? Porque se você não tem diálogo, você não sabe se, por exemplo, você não sabe se a Iris está bem hoje. Sim. Você não sabe. Só que aí à noite você quer que ela seja sua esposa. Você quer que ela satisfaça as suas vontades, mas você não sabe como foi o dia dela, você não sabe o que ela passou. E vice-versa, entendeu? Porque o homem também sofre. O homem também, não é só a mulher, é que a mulher é mais sensível, mas né, o homem também sofre com isso. De muitas vezes as esposas olharem para o marido e ver ele só como um supridor, né? Preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro, e faz isso, faz aquilo e vira um robô, né? E do outro lado, o homem só olhando ela como uma cuidadora de filhos, a dona de casa. Exatamente. Né? Ela não quer, ela tá precisando que ela às vezes, foi a nossa maior dificuldade, até a gente mudar de fase, de tipo assim, eu falava pro Fernando, eu falava assim, eu também preciso que você saiba que eu não tô bem, que eu não tô triste por muito tempo, né? Ele não... Porque são criações diferentes. Sim. O Fernando foi criado, né? Uma criação mais rígida, mais ríspida, entendeu? Então assim, é firme. Hoje ele mudou. Hoje ele entende que tem dias que a esposa não tá bem, tem dias que ela só quer chorar, ou ela só quer conversar, ou ela só quer ouvir, e tem dia que a gente vai quebrar tudo e vai estar tudo bem, e vai fazer tudo normal, mas é a falta de diálogo. Quando você não tem esse acesso, você não tem diálogo, começa a gerar a falta de um monte de coisa, aí é onde o casamento começa a descer ladeira abaixo. E é interessante que à medida que o tempo vai passando, né, e nós aplicamos um cursinho de casal dentro do Projeto Amar. São 5 aulas, muito legal. Então, até casais que a gente não conhece, não sabe nem... Para quem vai casar, né? Para quem vai casar. Então, a gente dá esse cursinho e aí fala vários assuntos, né? Dentre muitos assuntos. Mas o que mais é legal, o que foi legal na nossa vida, principalmente, foi a questão do discipulado na igreja. Sim. Então, a igreja hoje tem um papel fundamental, porque eu, por exemplo, que venho de uma criação mais rígida, né, mais dura, e a grande maioria dos homens vieram assim, uma criação mais dura, mais rígida. Quando você entra num casamento, e aí você se converte. Ah, amém, me converti. Mas dependendo aonde você estiver, esse assunto de relacionamento, ele não é abordado. Então, assim, dentro do Projeto Amar, depois que nós viemos para cá, né, que a gente conseguiu aprender a se relacionar, que eu comecei a descobrir que a Kátia tinha necessidades que precisavam ser satisfeitas e que eu também tinha necessidade e tenho que precisa ser satisfeita. E a gente não sabia, a gente imaginava, mas a gente só supunha, né? A gente imaginava que... Não conversava. Mas não conversava. Então, o discipulado dentro da igreja, falando e abordando esse tipo de assunto, facilitou muito, né? Quebrou essa questão da religiosidade, de não falar sobre alguns assuntos, mas, ao mesmo tempo, facilitou a vida do casal, né? A gente quebra uma série de barreiras. A gente acompanhou quando a gente chegou no projeto, a gente acompanhou logo depois, começou os discipulados masculino e feminino, né? E a gente já começou a ver uma evolução nesse sentido, e muitos homens até que já eram antigos de projeto, e nós também que viemos de outras igrejas, já calejado de algumas coisas, a gente lendo ali as literaturas que a gente foi fazendo ao longo do tempo, já foi nos mostrando algumas coisas que a gente precisava melhorar, né? Muitas coisas que a gente estava fazendo errado, mas estava certo. Não estava fazendo, não era nada assim muito, mas estava prejudicando o relacionamento, né? Sim. Teve um dia, e eu acho que o Flavinho, ele pediu para que a gente fizesse um teste desse com as esposas, chegasse em casa e perguntasse, acho que foi o capítulo 2 do livro anterior, né? Nós também fizemos, né? E cara, foi um momento em que a gente ficou até, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, divagando e conversando, talvez assuntos que a gente não que a gente lá em casa não tenha abertura para diálogo, a gente... Mas não pensava mas não pensava da maneira que foi exposta no livro, aquela maneira que foi colocada ali. Então essa questão do discipulado masculino e feminino acaba sendo uma extensão do Ministério de Casais, né? Sim, e ajuda, na verdade, ajuda vira muito. uma ponte, porque você fala, não, eu preciso saber. E a presença e a existência do Ministério facilita o trabalho não só da gente como pastores, né? Mas como líderes, como conselheiro. Cara, um monte de coisa a gente resolve no discipulado em grupo. Uma série de coisas a gente entende ali. Então são problemas que às vezes não vai chegar mais pra gente. Ajuda muito, é como se fosse um curso rápido, dinâmico, antes de chegar na gente, que é o problema extremo, né? Sim. Então, já passou por uma sabatina, já entendeu, viu, né? Então, tem coisas que já conseguiram resolver entre eles mesmos, não precisa chegar até a gente.
Legal. E assim, as principais que eu vejo também é que os casais não se preparam para isso, são as mudanças, né? Vocês contaram aí que passaram pelo nascimento da Laura, depois pelo nascimento do Davi, e isso muda a vida, isso muda a rotina, né? Eu falo para os nossos amigos, para os casais que não tem filho agora, eu falo, cara, aproveita esse tempo, porque quando tem filho muda a realidade, muda a estrutura, muda a questão de prioridades da casa, o horário é outro, né? Eu e a Fernanda, quando era solteira, vamos almoçar em tal lugar, cara, a gente ia, vamos fazer tal coisa, hoje exige uma programação, principalmente com 2, né? Vai só aumentando, mas isso exige uma programação. E como é que vocês lidaram com essas mudanças? Como é que foi esse crescimento, essa maturidade com os filhos? Eu sei que ninguém preparou vocês, porque também ninguém preparou a gente, né? Por sorte, a gente agora com o Estevam, a gente ainda está com acompanhamento e o discipulado e tudo mais, e temos uma rede de apoio, né? Mas a grande verdade é que ninguém preparou vocês também. Como é que foram essas mudanças para vocês? Como é que isso pegou vocês? Com a Laura nasceu aqui, né? Então a gente tinha o apoio dos meus pais na época aqui, né? Então eles ajudaram muito a gente, foi muito bom, né? A gente tinha um apoio deles, assim, total. Então a gente ainda saía, às vezes, conseguia sair, era diferente. Mas mudou, assim, a gente ficou 1 ano e meio casado, até aqui, né? Então a gente ficou 1 ano e meio sem filhos e mudou, a gente mudou completamente. Mas a gente sentiu que da Laura foi mais leve, entendeu? A vinda dela, né? Foi um pouco mais leve, a chegada dela, a gente, não sei se a gente também era mais jovem, e a gente conseguia... Tinha mais disposição? Tinha mais disposição, então assim, a gente não sentiu tanto quanto a gente sentiu com a chegada do Davi, que a gente já estava lá em São José do Rio Preto, e a gente não tinha ninguém. Lá em São José do Rio Preto a gente não tinha nenhum primo, uma tia, um tio, não tinha nada, era só nós e a igreja. E aí a gente tinha que ficar meio se desdobrando, né? Sim. Mas foi importante nesse tempo que nós saímos daqui, porque nós tínhamos o apoio do meu sogro, minha sogra, né? E Sim. que estavam aqui, nos ajudavam muito. Indo para São José do Rio Preto, lá nós conquistamos novas amizades, tal, mas os nossos pais não estavam lá. Nós não tínhamos parente lá, então era muito difícil nesse sentido. Só que foi o período que a gente mais se fortaleceu no Rio Preto. Que a gente ficou junto sozinhos, né? Assim que a gente era um precisando do outro mesmo, necessitando do contato, da ajuda, da paciência. E por muitas vezes nós brigávamos, né? A gente ficava mal um com o outro, mas não tinha casa da mamãe para ir, não tinha casa do papai, da titia, né? Não tem jeito. A gente se casou 15, vamos fazer 16 anos de casamento agora. E o que eu acho interessante é que quando você casa, igual vocês foram morar longe, nós fomos para 800 e tantos quilômetros fora, exatamente isso. Cara, não tem casa da mamãe, não tem... você vai ter que resolver o teu BO. E para você que mora perto do teu pai, da tua mãe, cara, tenha isso. Você vai ter que resolver teu BO. Não corre pra casa da mamãe e do papai. Vai ter que voltar pra casa e encarar a dona onça. O problema também pros pais, né? Os pais já tem tanta coisa e a gente fica levando problema. Exatamente. Você participa teu pai, tua mãe que tá... Né? Voltar para casa do pai e da mãe não é alternativa. Eu casei, meu pai tá aqui. Não é alternativa. E uma coisa que a gente se policiou muito quando a gente casou, né? Meus pais nunca ficaram sabendo de uma briga nossa. Sim. Nunca. Exato. Nunca, nós passamos por um problema financeiro, assim, passamos. de ficar devendo aluguel, água, luz, durante muito tempo. Passamos. E Perto sabendo que se eu cortar, falasse, entendeu? eles iam ajudar, mas... Só que a gente não abria. A câmera ainda continua? O cameraman 2 chegou agora. Chegou o nosso cameraman 2. Dá um Vamos passar essa vergonha. Que isso, cara? Parece aí. Chegou. Visitante, seja bem-vindo. Marcão. Parece Marcão. Parece aí, Marcão. E Nunca ficaram sabendo. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Os 3 que faleceram, eles faleceram achando que a gente não... Assim, mãe, percebe quando alguma coisa não tá muito legal. Mas a gente nunca levou problemas pra eles, assim, sabe? A ajuda que a gente recebeu deles eram ajudas de pai e mãe mesmo, que às vezes dá, entendeu?
Que nem, às vezes, uma geladeira que estava quebrada. Você vai comprar outra geladeira? Não, pai, eu vou, tô esperando um pouquinho. Não, vou te dar uma geladeira nova. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Porque os pais, quando eles vêm visitar, eu sempre falo isso que eu fiz. Eles vêm pra ficar vendo assim. Eu falo que a primeira visita do meu sogro foi tensa, assim. A primeira visita do meu sogro, a gente é casado de pouco, eu tinha ralado ali pra gente comprar as primeiras coisas, um armáriozinho, uma geladeirinha e tal. Mas a primeira visita, a gente tinha ganho um monte de coisa do casamento que não conseguiu trazer e ele pôs uma carretinha no carro e veio trazer edredom, um monte de coisa que a gente estava precisando até lá em Goiás. E eu lembro que eu falei, cara, e agora? O que o meu sogro vai falar? E agora? A filha dele, a preocupação e tudo mais. Então, quando chegou e que ele ficou, aí eu fiquei mais à vontade, mas é a mesma coisa. Nós nunca levamos nenhuma briga para Às ele. vezes eles percebiam, minha mãe, Cátia, minha mãe me conhecia, assim, a gente tinha uma afinidade muito grande. E ela falava assim, tá tudo bem? Sei, o Fernando tá bem? Tá, mãe, tá. Eu falava assim pra ela, tá tudo bem, deu uns BOzinhos, vai passar. Não, conversa, tá? Ela falava pra mim, conversem, né? Sim. Minha mãe nunca assim, mas eu acho muito importante isso. Não levar, sabe? O BO é teu, gente. É teu e dela. Não tem que levar. Papai, mãe, entendeu? A gente tem que privar eles mesmo. Porque eles sofrem. Entendeu? Eles sofrem. Porque existe uma preocupação, e principalmente depois que tem filho. Porque o vô tá vendo a criança ali, aquela situação, passando por aquilo, e o vô não sabe se acode a criança, se acode o filho, se acode o... E, cara, eles não precisam passar por isso. Não, a gente sempre brindou muito eles. E nessa questão que você falou da chegada, foi muito engraçado que, assim, a Laura, ela sempre foi muito pra casa das pessoas. Sim. Então, chegava férias, ela ia pra Ilha Solteira, ficava um mês lá na casa da minha cunhada, ia pra Ribeirão, ficava na casa da outra cunhada, vinha pra minha mãe, vinha pra minha sogra. Ela sempre foi muito assim. Por isso que eu falo que a Laura, a gente foi mais... Quando o Davi nasceu, o Davi tinha um problema de saúde. Ele tinha alergia, ele passava muito mal de leite de vaca. A gente, na verdade, o Davi é um milagre. A gente quase perdeu ele, porque demorou para diagnosticar ele. Demorou. Com um médico top lá em Rio Preto, dentro de um centro, dentro de um hospital. A PLV. A PLV. E na época dele ainda era tudo muito novo, sabe? Hoje não, hoje tem muita informação. Enfim, ninguém queria ficar com o Davi. Ninguém, a gente não conseguiu, né? O Davi tinha algumas reações, né? Além de vômito, diarreia, sabe? Dava falta de ar. Falta de ar, ficava bem mal mesmo. Só que a gente demorou pra descobrir. Né? Ninguém ficava com o Davi. Tipo assim, você não fica com ele pra eu e o Fernando dar uma volta? Mas o que ele come? Sei lá, e se ele passar mal? Então a gente começou a sentir isso e a gente percebeu, a gente tinha rede de apoio com a Laura. Então, quando a gente passava os BO com o Davi, alguém socorria a Laura. Então, a gente ficava tranquilo, mas da visão, cara, ninguém. Cara, e assim, a gente sabe o quanto é importante isso. A gente tem exercitado bastante isso. Tem sempre a rede de apoio. O Juninho, a Cris tá sempre ficando, ou alguém. Agora a gente pegou as meninas lá, a Carol e a Elisa, que nos ajuda bastante. Fica com eles, porque assim, é necessário. Tirar uma vez por mês, sair, nem que seja isso. Porque quando eu namorava, quando tava tudo bom, cara, não tinha filho, ia lá, ia comer um lanche, ia fazer alguma coisa, ia no show, ia ver algum evento, alguma coisa. E depois que fica o casal, fica dentro de casa e a tensão vai só aumentando. E você não sabe que às vezes ia ali tomar um sorvete. Não, às vezes os casais falam, não, mas a gente orienta, gente, deixa eles com alguém. Não, a gente tá sem dinheiro, a gente tá sem dinheiro. Fala, gente, vai, pega um picolé, senta na praça e conversa, sem filho, sabe? Pra conversar mesmo, não não precisa de dinheiro. Não precisa. Leva teu filho pra casa de alguém e passa umas horas com a sua esposa sozinho. Falou, agora é nosso momento. Às vezes só pra conversar. Porque eu lembro quando a gente era solteiro não, a gente casou e não tinha carro. A gente chegou em Goiás, a gente tava na cidadezinha e não tinha carro. A gente tava lá a pé. E cara, o que a gente fazia? Não tinha filho. Qualquer lugar era lugar. Eu lembro que o primeiro passeio que a gente fez, meu bem, vamos sair, domingão. 9 horas da manhã. Falei, vamos dar um passeio, vamos a pé. Descemos a rua principal da cidade, longe, cara, muito longe. Descemos, fomos na ponte na entrada da cidade tinha um rio, cara, uma ponte bonita assim. E a gente foi lá, viu o rio, voltamos e foi um passeio.
E não fizemos nada, né? Não comemos aquele dia. E... É o fato de estar junto, de ficar junto, sem se preocupar que o filho tá correndo pra lá, que o filho quer o teto, que o filho quer, entendeu? Não se preocupar, é sentar num lugar, você saber onde que tá, será que caiu, será que comeu, será que... Não, gente, é olhar mesmo. E hoje a gente sente muito essa dificuldade nos casais, né? Sim, e na verdade, assim, esse excesso de cuidado com as crianças, que a gente tem muitas vezes desde quando eles são crianças, realmente. Isso reflete lá na frente quando casa. Aí você vê o cara, o marido ou a menina, né, que virou uma mulher, que deveria ser uma mulher, ainda é uma menina, achando que é criança e querendo o cuidado do pai e da mãe. Né? E o marido. No marido. E o cara que também, né, foi criado e mimado demais, esse excesso de cuidado lá na frente, ele quer o cuidado da esposa que representa a mãe. Então, quer dizer, é uma coisa que vai indo, que vai caminhando. A gente está acompanhando uma situação assim em outro local aí que está parecido com isso. E eu vejo assim que os casais, a gente tem medo às vezes de ter esse momento com... Parece que tá fazendo alguma coisa errada. Nossa, mas eu vou deixar minha criança, vou deixar meu bebê. O pessoal fala muito, nossa, mas vocês deixam o bebê e tal. Foi na viagem, né, que eles mandaram uma pergunta na caixinha da Roseby. Como é que vocês fazem para deixar o filho? Ela até brincou, falou, dá Dramin, dá umas gotinhas. Dá umas gotinhas de Dramin. Não faz isso. Não dá Dramin pro seu filho, por favor. Apesar que a Kátia recomenda, não dá Dramin pro seu filho dormir. Porque eu acho que acaba você tendo uma desculpa para não estar junto. Para não ter esse momento de conversa, né? Porque é uma desculpa, né? Nossa, mas eu tenho a criança aqui, não... Porque o negócio ficou tão estranho, eu vejo assim que quando tá o casal, né, sem os filhos, né? Vai tudo bem. Consegue conversar, rotina, tal, se adapta, né? Por mais que tenha as dificuldades, você vai se adaptando. Quando tem o neném nasce, aí você se depara com uma situação totalmente diferente, aí bate a educação de um e do outro, né? E aí quando você não tem essa rede de apoio, né, para te orientar, né? Aí eu vejo que é o que acontece muitas vezes, a separação, né? Porque eu acho que vai caminhando para isso. Né? Não, e é interessante, eles, que para chegar no ponto da separação, já aconteceu uma série de coisas, um monte de coisas que poderiam, né, ter sido resolvidas se tivessem sido tratadas no início. Esse é o ponto quando a gente às vezes atende casal. Fala, olha, puxa, mas deixou chegar nesse ponto, mas quanto tempo vocês estão com esse problema? Fala, desde quando eu casei. Mas não é possível, não resolveu. E a gente sempre fala para os casais, a gente vive isso. Ó, cada dia. Começou lá no namoro, né? Lá no namoro. Casamento. E veio casou, aí não tratou no namoro, não teve acompanhamento. A tendência não é piorar, mas a tendência é aumentar o número de problemas à medida que a família cresce. Se só eu e a minha esposa, são problemas conjugais. E se vem um filho, é problemas conjugais e mais um filho. Se tem dois, ele também. Com três, e aí vai aumentando. Além dos sonhos e as expectativas que todo mundo gera, né? Que eu quero fazer, quero conquistar, a Kátia também quer conquistar. E automaticamente o número de problemas, né, pelo caminho aumenta. Então, se você não resolver um determinado problema lá atrás, ele vai acumular com o de amanhã, com o outro, e aí chega o ponto da separação. Que aí não tem mais para onde ir. Né? Chega num ponto que... Cara, o Fernando estava preocupado com o tempo do podcast. E o Reginaldo acabou de avisar que já tem 1 hora de podcast. Filho, mas vocês conversam, E vocês nem viram passar. Nossa, vocês gostam de conversar. Que isso? Meu Deus do céu. Já vai dar uma série. E a quinta série do Fundão, que é da produção ali, tá esperando a gente entrar justamente nesse próximo tópico. No próximo tópico agora? Como tratar os assuntos considerados como tabu religioso. Uma sexualidade com nossa, esse é... Crente não faz sexo, casal. Cara, ainda mais pastor, né? Pastor não pode, né? Pastor também não. Isso é interessante que vira... Vou lembrar disso. Cara, a gente acompanhou. Resolveu Deus agora. Foi um prazer pra gente. O Fernando e a Kátia, quando a gente chegou no projeto, já consagrados a pastores, o Fer e a Kátia já faziam o papel de pastoreio de casais, né? É esse o nome.
e a gente teve a honra de participar e dar um abraço neles no dia dessa consagração ao pastoreio, que eu sei que é uma data que fica marcada nas nossas vidas, isso é muito legal. Mas eu vejo que a igreja, até esses dias, a gente trata, a igreja em si tem uma culpa muito grande, porque deixou por muito tempo a sexualidade se tornar um assunto difícil. E não estou dizendo da igreja evangélica. Né? A igreja, eu cresci na igreja católica, fui me converter na adolescência, a Fernanda cresceu na igreja o tempo todo, mas a igreja, de maneira geral, nos deixou constrangidos em falar dos assuntos. Então não se fala da sexualidade na igreja, né? E quando eu comecei a caminhar e conviver com vocês, eu falei, cara, esse é o negócio. A gente não tem que ficar, sabe? Eu não faço isso, eu não vou falar disso que é difícil. Não, a gente trata os assuntos. O primeiro encontro de casais, a gente achou o máximo, justamente porque eu estava 6 meses na igreja. Fernanda estava grávida. Verdade. E Fernanda estava grávida. E a gente, sem muita expectativa, a gente chegou no quarto e a gente viu ali. Não vou falar o que tinha no quarto. Tinha alguns bombons. Tinha os bombons, tinha um... Não fala. Não, A gente não fez ainda. Teve gente que não fez. Chula. Cara, e a gente falou, pera lá. A gente ficava constrangido de falar, porque a gente já, né? Já usava. Já, mas... Não, Pastor! E aí quando a gente chegou no quadro, eu acho que a gente está em casa. Eu acho que a gente está em casa. Né? E é constrangedor, porque os casais, quando você vai tratar desse tema e vai falar, você vai falar, olha, tem aqui um gelzinho, tem aqui um até cheirinho. Porque a gente tem que falar o que é, porque tem muitos que não. Nem lingerie, tem muitas vezes a gente, né? Então eu acho que a igreja nos privou muito disso, né? E com certeza vocês pegam muito disso Pega, tipo assim, né? Pode fazer isso? Pode, não, deve. Dentro Com do o seu seu marido, relacionamento com com a o sua seu esposa. marido, com a sua esposa, é permitido tudo o que vocês permitirem fazer. Dentro do que respeito também, né? Tipo assim, não, isso eu não quero. Mas não tem o que não pode. Dentro de um relacionamento de casal, a nossa produção dá roxa de rir. Eu não sei porquê, eles não devem fazer. O Juninho tá chacoalhando a perna, o Marco tá roxo. O Marco tá roxo. Vão se acostumando, gente. É isso. A gente não pode ter vergonha de tratar disso. A gente tem que falar. Você tem que falar com seu parceiro. Sabe? Eu vejo casais que estão 20, 30 anos. Não sabe o que o outro gosta. Eu vi isso. Não sabe onde tocar, onde pega, do jeito que pega. Não sabe, porque não tem diálogo, não tem relacionamento, que nós falamos anterior. Por isso o relacionamento que vira... ele está ligado em todas as outras áreas. Por isso que vira uma frustração, na verdade. Deu até calor, ó, estão ligando o ar. Nossa, Estão ligando o ar, olha lá. Cara, isso é tão interessante. Isso é tão interessante porque assim, eu vi meu pai e a minha mãe, né, durante anos, o relacionamento, se separaram e falaram, não deu certo. Não, nós crescemos e tudo mais, vimos esse relacionamento deles, mas, cara, até pela criação, como foi, como eles foram criados, né, a gente viajou com a minha mãe um dia e fomos dormir no hotel, acho que em Rondonópolis foi, né? A gente foi ficar no hotel. E a minha mãe chegou no hotel, cara, com, sei lá, 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade. Ela chegou no hotel e ela falou, e essa mesa de café aqui, a gente pagou? Minha mãe nunca tinha dormido num hotel. Tá entendendo? Então, assim, o tabu de falar disso, né? A nossa frustração, o casal vai se frustrando na área sexual. Porque não tem... Na verdade, já vem de uma não é de uma doutrina, mas já vem de um hábito, principalmente na questão masculina, de que o homem... Bateria? Puxa aí uma extensão. Não tem? De que o homem, assim, ele precisa se satisfazer, se autossatisfazer. E aí nós entramos num outro ponto que é tabu dentro das igrejas, a questão da masturbação, da pornografia, do uso da masturbação, o uso da pornografia. Então o cara muitas vezes ele não consegue satisfazer a mulher dele,
ou ele não se satisfaz com ela, porque ele não fala onde ela, também não vai adivinhar, né? E aí é onde ele vai para masturbação, para pornografia e vive durante anos dentro de um casamento, né? se satisfazendo sozinho e cumprindo um protocolo de ter sexo com a esposa. Uma vez por E às vezes semana, nem cada tem 10 esse dias, protocolo. Às vezes às vezes nem entendem. Aqui, pega lá nossa bococa. Então essa é a grande dificuldade. Então são assuntos que a gente sabe que existem, são problemas que existem dentro do casamento que nós precisamos abordar, porque não adianta a gente ficar floreando, falando de coisas superficiais, se a gente não entrar onde realmente está o problema. Ó, o mais engraçado é que nos nossos aconselhamentos, quando a gente senta com o casal, a gente fala assim, a gente conversa um pouquinho e a gente já pergunta, como é que tá a parte sexual? Aí um olha pra cara do outro e fala assim, tá Não uma tem. droga. Nem tem. Pronto. Ah, é isso que eu ia perguntar pra vocês. Isso deve ser recorrente, né? Mas é só isso, então? É só disso que vive um relacionamento? Não, isso é a cereja do bolo, É a né? consequência, A de tudo que consequência tá- de um relacionamento saudável. Se não tem um relacionamento saudável, não tem sexo, não tem intimidade, não tem relacionamento. Pra gente foi libertador, essa é a palavra, libertador, a gente começar a tratar isso, né? A OZB, a loja nasceu de uma maturidade nossa nessa área. A gente fala, não, cara, a gente precisa, não, mas vocês são pastores, não, mas a gente precisa abordar isso de uma maneira em que É as pessoas saudável, compram. né? Não, cara, você compra com a pastora, vai lá, compra lá, porque lá vai ter lá a lingerie, que a mulher não sabe nem como é que faz para vestir, como é que faz para chegar lá, para usar isso com o marido, né? E o marido, e às vezes a mulher tem que eu vejo a Fernanda às vezes aconselhando e pega, às vezes a mulher tem o desejo de usar. Tem, mas tem vergonha. Não, às vezes ela até não tem, mas ela tem medo de como o marido vai reagir Se ela àquilo, né? E fica, às vezes pode até ser que o marido queira também, Mas não também não fala, porque fala. não tem o Aí fica diálogo. naquele... A gente volta onde? Lá na falta de diálogo. Na falta não de tem diálogo. conversa. Vai Qual virando seriam os pilares do casamento? Seria então conversa? diálogo. Diálogo. A questão sexual é um dos pilares assim que desestrutura. A questão financeira, a gente sempre fala com os casais. Filhos, são coisas assim. É isso, a gente não trazendo para o âmbito espiritual. Não trazendo para o falando espiritual, do- estamos falando de relacionamento Mas tudo natural. começa na falta do diálogo mesmo, da conversa. Porque uma coisa vai piorando a outra, na verdade. Porque aí você não. Aí vem os filhos, aí o que você faz? Você se volta para os filhos. Seus filhos viram suas muletas, né? A gente sempre fala, você está fazendo seu filho de muleta. Você está correndo da sua esposa ou do seu esposo e você está sufocando o filho. Sim. Entendeu? Então, assim, vira uma muleta. Tudo é o filho, é o filho, é o filho. Aí é da divergência na educação, da divergência no cuidado. E aí vira aquela competição. A questão financeira também, o casal que muitas vezes não compartilha a mesma conta. Isso. A mulher muitas vezes não sabe nem quanto o cara ganha. Isso é muito E isso às é vezes a muito mulher comum. trabalha e o cara também não sabe quanto que ela ganha. É meu dinheiro, É meu dinheiro. pagamento, meu salário. Então fica aquela competição. De repente vai fazer uma viagem ou comprar alguma coisa, Compra coisas escondidas. compra escondido. Porque não pode saber, se eu falar a reação dele. Então dá a impressão que não é um casamento de amigos, é um casamento de inimigos. E Pessoas às vezes estão vai dar briga. disputando. Vai dar briga porque às vezes aquilo vai fazer falta lá na frente Vai com uma fazer. coisa que o cara tava contando ou que a mulher tava contando. Sim. Cara, é muito complicado. Vamos passar para as perguntas. Vixe, Já meu estamos Deus! avançado. Avançado no horário. Cara, muita gente mandou pergunta legal aqui e foi bem Medo bacana a dessas interação. perguntas. É legal. A primeira, meu bem, acho que é melhor você usar esse aqui, ó. É isso que vai fazer as Aí, perguntas? que vai fazer as perguntas. Ó. Fernanda? Cuidado aí, mas coisa. Primeiro aqui, Lá né? embaixo. Aí, nossa, já vai começar assim, ó. Já tiveram crises no casamento e pensaram chegar assim a pensar em separar? Eu e o Fer? Eu acho que a gente pensou, mas a gente não verbalizou. A gente já passou por momentos assim de crise e envolvia a parte financeira, né? Que a gente chegou assim, eu acho que foi mais da minha parte do que da dele, de tipo assim, aquela sensação de falar assim, não quero mais isso, não quero viver mais isso. Faz um tempo já. Mas a gente nunca verbalizou essa questão de falar assim, eu quero me separar, não dá mais, vai pra casa da sua mãe, vou pra casa da minha mãe. A gente nunca chegou nesse ponto. A gente sempre tentou
buscar ajuda, né? Sim. Na verdade, vinham os pensamentos, mas a gente sempre teve esse contato com conselheiros de igreja. Então, a gente viu o quanto isso foi importante para nós. A gente sempre fala para o casal, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar o que a gente tem que fazer. E às vezes uma pessoa de fora fala uma coisa assim tão... E isso foi com a gente já teve momentos assim que eu não estava podendo nem... com raiva mesmo, entendeu? E ele também. Então, Não, aí você senta com uma pessoa, que sejam pessoas dispostas, né, a te ajudar realmente, a te aconselhar, e aí ela te fala uma coisa que você fica assim, tava tão fácil, né? E a questão do pensar é muito interessante, não só na área da separação, mas em toda e qualquer decisão que você vai tomar na vida, né? Porque às vezes você, eu tô pensando em me separar, aí você vai procurar um cara que já é divorciado. Ah, é verdade. Aí o conselho que ele vai te dar, provavelmente, é para que você separe, porque a vida que está levando saudáveis, divorciado, né? É a vida que... Pra ele tá bom. Abrir um parênteses nisso. Casais, você, mulher casada, homem casado, cara, procura referência. Né? Essa é a dificuldade dos dias de hoje. É a falta de referência. Né? Você está passando por problema no casamento, vai falar aí com a a mulher amiga solteira. vai falar com a amiga solteira. Ah, larga a mão, mete o pé na bunda dele. Vai falar com a divorciada aqui. Vai falar com a divorciada. Sim, né? Que já tá pode largar a mão, então... Ou talvez com uma pessoa que já está no segundo casamento. Ou no terceiro. Olha, não deu certo o meu primeiro, eu me separei. Tô bem, aí tô eu fui feliz, no segundo, tô bem agora. Né? Então aí a pessoa, então peraí, então vamos separar agora. Quem sabe no segundo eu acerto. E se não acertar no segundo? Vou tentar o terceiro. Né? Então, para quem você compartilha, com quem você compartilha seus sonhos, desejos e as frustrações e pensamentos. Né? E a gente tem hoje. Eu e o Fernando, assim, a gente não vive casal margarina. A gente tem os períodos que a gente tá com as nossas diferenças, a gente não... Então, a gente pede ajuda. A gente também tem isso, a gente também tem os nossos conselheiros. A gente também tem os nossos pastores que nos ajudam, entendeu? Então, quando o bicho começa a pegar aqui, que a gente vê que tá querendo tomar uma proporção maior, a gente grita, fala assim, a gente precisa sentar. Porque a gente não tá conseguindo se entender, porque acontece, é normal. Acontece, tem fase que a gente não tá legal, não tá acordando, não tá... E aí vai. Então, essa é a importância de você ter sempre pessoas saudáveis do seu lado. Isso aí. Passamos a primeira pergunta? Yes. Vamos tirar um 10 no final. No final tira 10. Vamos ver. Eu vou ler 12 e 1. O Marco tá jogando, gente. Vamos lá. Dica para apimentar a relação a dois e nessa pegada aí, como manter a vida sexual ativa e constante após a vinda dos filhos. A gente tá tentando buscar esse mentira. Para apimentar, a gente criou o hábito de ter os momentos sozinhos, né? Eu e a Kátia. Sozinhos mesmo, de sair de casa. Mesmo que talvez seja na nossa casa, de levar os filhos pra algum e lugar. ficar aqui, comer alguma coisa e voltar para casa e ter uma noite sozinho, só eu e ela. Né? Mas o ideal seria você dormir num outro local, né? Mesmo que seja um rancho, uma chácara ou um hotel, enfim, depende, deixa a imaginação, mas é importante manter eventualmente uma vez a cada, sei lá, 40 dias, 60 dias, né? Não dá para ir todo mês dormir no hotel, mas quem puder vai toda semana, gente. Mas pelo menos a cada 2 meses aí a gente dá uma renovada, saindo para um lugar diferente, ficando sozinho e apimentando, sim, né? Com negocinhos, OZB, né? Com OZB. Cara, isso não é demagogia, porque além do Fernando, qual que tá? É aqui? Aqui. O Fernando e a Kátia não só fazem isso, que a gente sempre acompanha. O Davi e a Laura estão ficando na casa de alguém. Eles vão pro culto no sábado à noite e o Davi e a Laura vão comer pizza na casa dos irmãos. E sem consciência pesada. Exatamente. E não só isso, eles fazem isso com outros casais. Né? Eu já vi casais que às vezes, por algum motivo, estão passando por algum perrengue e daqui a pouco o Fernando e a Kátia se organizam aqui e tem uma reserva de hotel separada para vocês no hotel tal. Sim. Vai lá que vocês estão precisando fazer essa noite. Não é demagogia isso aí. Precisa. E assim, a desculpa não é não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. É você realmente querer. Porque já aconteceu várias vezes, às vezes, né? As crianças saírem do culto, muitas vezes, né? Já que a gente está falando para um grande público de cristãos evangélicos, né?
As crianças saem do culto, vão com os amigos comer pizza para algum lugar, a gente vem para casa. Para ter o nosso momento, mesmo que seja 1 hora ou 2 horas, mas é um momento nosso, íntimo, que é importante, que eu sei que durante a semana às vezes não vai dar tempo, por conta de viagem, cansaço e a rotina. Mas nós tivemos o nosso momento ali. E a distância com que a relação sexual também acontece de um para outro, a gente tenta diminuir o máximo possível. Né? Porque a gente sabe que tem casais que tem uma distância uma vez por mês, só no sábado, ou só na sexta, ou só no domingo, entendeu? Então... Cara, a gente teve essa conversa há algum tempo já no nosso casamento, e a Fernanda trouxe um negócio muito interessante uma vez, e eu acho que ela dissemina isso com as mulheres, que ela conversa sobre isso, que é interessante que quando ela trouxe isso, eu sempre faço uma alusão à academia. A gente nunca quer ir, né? Mas a partir do momento que você vai e começa a ir, daqui a pouco você fica lá 1 semana sem ir, não é mais você, é o teu corpo pedindo, não, eu preciso ir, eu preciso continuar, né? Então a prática, você... É endorfina, na verdade. Indo pro hormônio, o sexo, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, aí foi onde ela chegou com isso, falou assim, olha, não interessa, a questão é, a gente precisa ter uma rotina, precisa criar, mas tem filho, meu irmão... Mas você faz tudo. Você lava a louça, você lava a roupa, você leva filho na escola, você volta. E muitas vezes doente faz tudo isso. E você faz. Aí entra o diálogo também. Hoje eu ponho ele pra dormir, hoje você põe ela pra dormir. Ai, mas não consigo, não dá. Se vira, sai de casa, faz o que você quiser, mas põe pra dormir. Aí nisso a mulher vai estar descansada pra poder ali tomar um banho. Você fala, vai tomar um banho. Vai pensar em você agora, né? Seu momento. Acabou já virando rotina lá em casa. Quem põe a criança pra dormir é o pai. Isso, a mãe põe, a mãe porque dorme. se a mãe vai dormir. Muito tempo a gente sofreu com isso. E às vezes não é que ela vai dormir, é porque tá ali, o Estevão mesmo, brilha a estrelinha e daqui a pouco a mãe vai dormir, vai tirar Mas você sabe que isso é legal, que vira até uma técnica entre os casais, né? Um sinal, né? Hoje eu vou pôr o Davi pra dormir. Na hora ela vai saber que hoje vai rolar. Lá em casa eu não espero esse sinal não, Fê. Eu já me prontifico assim todo dia. Não, aqui em casa agora é assim, ó, ele começa a vir, vamos dormir, vai, Laura, vai, dorme, vamos dormir. Eu já entendi. Então, vai dormir. Porque agora a gente não põe mais pra dormir, né? Porque tá muito perto. Nessa casa aqui, os quartos são de frente com o nosso, né? Então 2 quartos de frente com o nosso. Então, a gente tem que mandar dormir, eles fecham a porta. Mas daí, 40 minutos, tem que ir lá abrir um pouquinho, dar uma olhada, esfriou. Tá dormindo. Cara, assim, sabe? Vem pro nosso e tranca a porta, que é importante também. Você conversa para outro podcast, hein? Essa é conversa para outro podcast. A gente, que eu acho engraçado que agora, depois do advento das redes sociais, ainda ficou mais legal. Porque, cara, o sexo não começa às 9 horas. Eu vi uma minissérie da Globo, que aquele Zé Vilker fazia, que eu acho sensacional. Né? É óbvio que você não vai fazer isso com a tua mulher, mas ele, te prepare que eu vou usar. Vai se lavar. Vai se lavar. Vai se lavar que eu vou usar. Esses dias eu vi um corte sensacional, que ela fala assim, faz meu bem, eu tô passando mal, eu tô com dor de cabeça, não tô bem. Não interessa, eu tô bem, vai se lavar. Então assim, eu acho aquilo sensacional, mas não começa 10 horas da noite, quando vai pôr a criança pra dormir, né? Eu tô ali no Instagram vendo alguma coisa engraçada, eu mando pra ela. Nossa, mas você manda coisa relacionada sexual pra sua esposa? Mando, claro que eu vou mandar pra quem? Isso é intimidade. Eu tenho que mandar, ela acha engraçado alguma coisa, ela me manda. Esse diálogo durante o dia sobre a sexualidade do casal com o WhatsApp. E é uma coisa interessante porque serve para reflexão, né, pro casal, né? Porque numa situação dessa aí do Zé Wilker, né, que a mulher não quer fazer, inventou um monte de coisa, não quer, talvez está cansada mesmo, mas na maioria das vezes acaba inventando porque não é prazeroso. Exatamente. Porque ela não sente prazer em ir para a cama com o marido, não é gostoso, então não quer ir. Eu prefiro dormir do que fazer sexo com meu marido, entendeu? Porque não tem prazer naquilo. Porque a mulher, quando ela entende que ela, em cima daquilo, ela vai ter prazer, cara, ela pode até dar no começo, né, dar mas aí ela entende, não, vai ser bom. Se eu começar agora, vai ser bom decorrer. Vai ser bom para a própria mulher. Para os dois, né? Mais perguntas aí, não? Tem uma aqui, basicamente acho que a gente respondeu, a pergunta do irmão mandou para mim aqui, com os filhos, como
administra o tempo do casal juntos para não deixar cair na rotina, dia a dia do relacionamento. Fora usar a criatividade, rede de apoio fundamental, família, amigos, foi respondido já. Tem uma outra aqui que essa vai ser a última para a gente encerrar. Como os pastores e servos de uma igreja local, sabemos das responsabilidades e compromissos, como ajustar a vida a dois e o ministério. Profundo, hein? Quer começar aí? Enquanto eu vou pensando? Não, a gente pode terminar. Uma coisa que a gente aprendeu desde quando a gente começa a aconselhar e agora com o pastoreio a gente entende que a responsabilidade é maior, a gente não deixar que os problemas que as pessoas estão passando venham para dentro da nossa casa. Não sei se é essa a pergunta, entendeu? Não deixar que às vezes as lutas que as pessoas passam, né, os casais passam, que trazem pra gente, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não comece a comparar. Sabe, que nem às vezes a esposa fala alguma coisa do marido e aí eu na minha cabeça, né, mente passiva, você fala, nossa, mas o Fernando também faz essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas brechas. Comparações, né? Comparações, sabe, assim, ao invés de você ajudar, você criar uma semente ruim dentro de você. E aí você trazer isso para o seu relacionamento. No começo foi meu maior desafio. Porque como no começo a gente ainda tinha algumas coisas para serem ajustadas, eu olhava e ficava meio que comparando, sabe? Eu falava assim, nossa, mas ela tá em crise por causa disso, mas o Fernando também faz. E aí eu voltava para ele, entendeu? E aí virava uma briga entre a gente. Aí eu entendi que hoje é o que a gente tem que fazer. Entrou um casal aqui, falou, eles foram embora, a gente conversa, lógico, a gente conversa, fala sobre a situação, mas isso não pode influenciar. Não está na nossa vida, o problema não é nosso. Porque tem coisa que você tem problema, problema, a sofrer junto. Que na minha vida tá tudo bem, eu não tenho esse tipo de problema. Eu posso ter até a mesma característica, mas para ela não é problema, e nós estamos resolvidos em relação a isso. Então eu não posso fazer o problema do casal virar um problema meu. Né? Esse que é a grande dificuldade muitas vezes. A gente, puxa vida, tem coisa que o cara faz que eu não faço, que ele poderia, se ele fizer, vai satisfazer a esposa dele. Mas se eu fizer, a minha esposa não está preocupada com isso, entendeu? Então cada um com o seu problema. A gente tenta aconselhar de acordo com a necessidade do casal, não com a minha e da Kátia. Eu tenho necessidade de coisas que às vezes você não tem. A Kátia tem necessidade de coisas que às vezes a Iris não tem. Então, a gente precisa analisar dentro do relacionamento do casal, né? E a gente tenta ver, sim, desde o início, né? A questão da criação, de onde veio, da paternidade, né? Se tem pai, se tem mãe, se foi criado com vó, com vô. Tem homens criados, assim, só com mulheres, né? Então, vem do ambiente feminino. Maternal, né? Materna, falta de pai. E tem gente criada só com pai. E aí falta a presença de mãe, de amor de mãe. A esposa vê uma mãe. E aí quer essa característica da mãe, entendeu? Então, mas o problema é do casal, não é meu e da Kátia. Nós precisamos separar muito bem isso, porque senão a gente acaba vivendo o casamento de todo mundo e não vive o nosso. Isso, e não viver os problemas deles, assim, sabe? Tipo assim, a pessoa foi embora, a gente tá numa situação e eu ficar ali, né? A gente ficar lamentando. Nossa, chorar a noite inteira. A pessoa sai daqui, eu entro pro quarto e começo a chorar, imagina. Chorar, triste. Você tá chorando, porque não sei o quê. Então, a gente tem que meio que fazer uma divisão. Bom, fecha essa caixa, a gente fez a nossa parte hoje, né? A gente vai continuar e não dá pra ficar... Porque assim, na verdade a gente tem que estabelecer limites. Eu acho que isso é o maior desafio, é estabelecer limites. Porque as pessoas, elas estão assim, com problemas, elas têm dificuldade para procurar, mas quando elas procuram, elas querem a receita. De imediato. E eu brinco, eu falo, gente, ó, vocês estão aqui nessa mesa e a gente não tem uma receitinha pra dar pra vocês, eu queria ter. Ó, faz isso 3 vezes ao dia, 12 em 12 horas, né? Igual médico. E a gente não tem. Aquele gente que mandou da mulher. Não tem, entendeu? Faz de manhã. Então a gente fala, ó, vai ser um processo, tá disposto? Tá disposto a, tipo assim, daqui 15 dias a gente sentar de novo e falar? Porque não tem receita, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. É isso? Cara, seu relacionamento é um mundo. O relacionamento do casal é uma... Ela não tá se aguentando, que ela lembrou do vídeo que eu mandei pra ela. Ela não tá se aguentando, porque o vídeo foi sensacional. Impublicável. Eu não tô nem olhando pra produção, meu. Impublicável. Não, é publicável, depois a gente mostra aqui no top. Não, é impublicável. Mas, cara, cada casamento é um universo assim, de problemas.
tem uma máxima que a gente sempre escuta de quem está com problema. Você não conhece a minha realidade. Não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe como é que é lá em Você não casa. pode me ajudar. Né? E cara, é importante você entender isso. Não tem julgamento, né? Para um conselheiro e uma conselheira de casais, a ideia é justamente essa. Não é para julgamento. É só ajudar. A ideia é justamente compartilhar a experiência, né, que teve durante esse relacionamento de 2004. Esse ano a gente vai pra 23 anos juntos, 19 anos de casado. 19 anos de casado. A gente só tem cara de novinho, mas a gente já tá velho. Então, você vai procurar a ajuda de alguém que está 19 anos passando o luto, problema financeiro, que já passou por filhos. Então, você procurou uma referência para te ajudar, né? Então, por isso que a gente fala, tome cuidado com isso. Com quem você vai pedir ajuda, como que você vai chegar, porque exatamente, a gente estava compartilhando hoje no conceito sobre referência, né? Se você se perder nisso, o teu universo, que é teu casamento, os teus problemas vão parar no lugar errado, né? Ah, estou passando problema sexual com o marido, vai ser com a solteira. A solteira já vai te indicar o OnlyFans do OnlyFeios, do não sei o que, o site, não sei das quantas. Vai te, como é que é o nome? É Tinder? Tinder. Tem muita coisa hoje, né? Tem de tudo, cara. Então você vai procurar no lugar errado. Então procure gente que vai te aconselhar, que é uma referência de casamento, que tem 19, que tem 20, que tem, enfim, que tem filhos, que às vezes não é uma regra ter filhos, mas às vezes o seu problema é com filhos. É porque está passando alguma coisa com filhos. Então, é isso, gente. Cara, foi muito legal. Foi legal. O Fernando estava com bastante medo. Como é que ia ser. Eu falei, cara, é tranquilo, sossegado, vai ser legal. Vamos ver como é que vai ser nessa edição. Coitado, edita tudo. Tô com dó dele. Tem pra editar, Não vai ter corte, né, Edmir? Tem coisa Como não vai ter coisa? Tá doido? Não vai. O Fernando queria se apresentar de novo. Não vai ter. Apresenta de novo. No próximo podcast que eles forem participar. Nem me apresentar. Aí ele vai estar mais Parte 2. relaxado, não é tão complicado. Muito top. É isso aí. A gente agradece, né? A A gente oportunidade. agradece. A gente agradece poder passar, né, um pouquinho para vocês e nos colocar à disposição mesmo, né? Nem se for para ouvir, sabe? A gente tá aqui, a gente tá junto e a gente espera poder alcançar de alguma forma, né? De uma forma positiva, né? Legal. Ficar famoso, quem sabe. Vai ter mais episódios, nós vamos falar com gente do Ministério de Louvor, nós vamos falar com o Flavio e com a Christian, nós vamos falar da igreja, da história da igreja. Cara, vai ser legal, com juventude. A ideia é fazer esse podcast ser uma ferramenta de aproximar, às vezes, você que se sente distante da liderança, ou que às vezes é meio acanhado, e cara, a gente está aberto, chega na gente, conversa, só vem, e eu espero que isso possa aproximar vocês. Nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas dificuldades, e é isso. E a gente também busca ajuda, né? E a gente também precisa de ajuda. Beleza? Fica com Deus, Deus abençoe sua vida, e até a próxima.